Porque quando você sente algum tipo de dor, isso atrapalha demais a sua vida. Você não consegue curtir um som, nem a bela natureza, você não consegue nem se concentrar nas coisas. Pior ainda para trabalhar, não dá. E, por exemplo, para uma dona de casa não tem escolha, tem que trabalhar. E para quem tem um emprego hoje em dia, num país com tanto desemprego, também não tem muita escolha não. Tem que trabalhar com dor e tudo e ainda sorrir, é difícil. Principalmente se for fibromialgia e afeta 3% da população. De cada 10 pacientes com a doença, 7 a 9 são mulheres. Olha que doencinha chata, ainda prefere a gente, viu? A fibromialgia costuma aparecer entre os 30 e 60 anos. E para falar sobre esse assunto, né, de uma dor que não dá nem para apontar onde dói, porque parece que dói tudo, eu estou recebendo aqui a reumatologista, doutora Andréa Meirelles. Sempre linda, né, doutora? Imagina, elegante, obrigada. Cuida do corpo. E a gente tem que se cuidar mesmo. Agora com fibromialgia é difícil, hein? É difícil. A fibromialgia, ela tem um impacto na qualidade de vida das mulheres, assim, de forma muito importante. E por que prefere as mulheres também? Tem a ver muito com o hormônio feminino, por isso essa faixa etária entre 30 e 60 anos. Depois né? de 60 tá mais livre? Tende a melhorar. Notícia boa, Brasil! Tá É mesmo, pelo menos para alguma coisa, né? Porque tudo o bicho pega depois de 60. Então, fibromialgia, pelo menos, deixa a mulher um pouco em paz após essa data. Dá para mostrar pra gente o que é? Tem sim. Vamos lá, então. A gente tem aí algumas informações em vídeo para a doutora explicar para você que está em casa o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela é uma doença, dentre as doenças reumatológicas, com comprometimento em todos os músculos do corpo. Então, os pacientes começam com muita queixa de dor lombar, dor na região do quadril, dor nas mãos. O eixo da coluna é um local extremamente acometido, as pessoas referem uma sensação de aperto no peito, referem também uma sensação de dormência, o joelho, quadril. Então, ela é uma dor totalmente espalhada. Ela espalha por toda a região do corpo, é gerada por uma alteração de serotonina, que é um hormônio extremamente importante na qualidade do sono, do humor e da dor. Então, pessoas com fibromialgia não dormem bem? Não dormem bem. Acordam com uma sensação de muito cansaço, acordam sempre fadigada, é uma queixa extremamente frequente e que impacta muito na qualidade do dia a dia, muitas vezes gerando ausências até mesmo no trabalho. E deve ser horrível, né? Conviver, porque ela não dá trégua a dor. Não dá trégua. E não adianta tomar remédio. Não dá trégua. É uma dor, geralmente tem um componente mais intenso pela manhã, que é o que a gente chama até da rigidez matinal, é bem presente. Mas ela é uma doença, Claudete, que a gente pode ver manifestação em todos os órgãos e sistemas. Então, enumerando, pela região do cérebro e cabeça, estão pacientes que queixam de muita dor de cabeça, sensação de dor na região da mandíbula, dificuldade de mastigação, a região dos ombros extremamente com sensação de peso, muitos referem dor para deglutição, sensação de que a boca é seca, fadiga, falta de ar em relação aos pulmões, intestino é uma queixa extremamente comum. Então, há uma associação importante com uma outra doença que é a síndrome do intestino irritável. Então, são pacientes que queixam de muita cólica intestinal, alternância de hábito, então, ora tem diarreia, ora tem sensação de prisão de ventre. Então, é bastante comum sensação de distensão abdominal. E as queixas musculares, dores nos pés, cansaço nas pernas, dormência, formigamento. Então, é uma queixa, a gente chama isso de síndrome fibromiálgica. Porque o diagnóstico deve ser difícil, né? Porque, pelo que se falou ali, tem dor no corpo todo. E outras doenças podem provocar esse tipo de dor também. Exatamente. Tem mais pra gente ver? Não, basicamente é isso? basicamente então pode vir, sintomas. doutora, para a gente continuar conversando e até respondendo a pergunta do público também. Como se faz o diagnóstico da fibromialgia? Isso difícil? É difícil, isso é bastante importante. Então, os pacientes, muitas vezes, eles peregrinam muito por outros médicos, porque como os sintomas são muito variados, às vezes ele fala, estou com fadiga, vai no cardiologista, e às vezes o sintoma é da fibromialgia. E quem cuida é reumatologista? É o reumatologista. Então, a gente se baseia num critério de sintomas, né? Então, o paciente ele tem que ter essa dor, que a gente chama nos 4 quadrantes. Então, é acima e abaixo da cintura, à direita e à esquerda. Então, a dor realmente ela é espalhada no corpo todo. É associada à alteração do sono, fadiga. E ele independente da idade? Independente da idade.
E a gente tem alguns pontos que a gente palpa no corpo, que são inserções de músculos que são extremamente dolorosos. E são 18 também pontos que ajudam no diagnóstico. O médico no diagnóstico. Então, primeiro, se você apresentou esses sintomas que a doutora mostrou aí, o médico a ser procurado é reumatologista, porque às vezes é um caminho tão longo até chegar ao reumatologista, não é? Porque como você tem muitas dores, e é difícil acreditar em quem diz está doendo tudo. É muito difícil. Às vezes a família desconfia, não é? Exato. É muito difícil acreditar, até porque não existe um exame de sangue que comprova a doença. Tá. Então, às vezes, essas pacientes, elas têm realmente, eu falo pacientes porque a grande maioria é mulher, mas existem homens também. Mas essas pacientes, elas enfrentam realmente, às vezes, uma dificuldade conjugal, enfrentam dificuldades no trabalho, porque se ausentam do trabalho e não têm uma prova para mostrar que realmente que tem um problema de saúde, né? Agora, é ainda um mistério para a medicina, para a ciência, o que provoca? Você falou que tem uma relação hormonal, por isso ataca mais mulheres. Sim. Mas você sabe o ponto exato disso? Qual a causa? Sim, a gente já identificou que os pacientes que têm fibromialgia, elas têm uma alteração numa substância cerebral chamada substância P. Isso é como se fosse um neurotransmissor. É uma enzima, uma substância que transporta a informação do cérebro nas outras partes do corpo. Então, existe ali uma alteração de percepção, tá? Então, isso já foi identificado. E a gente também já identificou que os pacientes apresentam níveis baixos de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Um neurotransmissor do bem-estar. Mas isso seria, assim, uma indicação, por exemplo, para melhorar a fibromialgia? A reposição desse hormônio? Sim, sim, exatamente. Tanto que boa parte, a gente não existe disponível a serotonina própria para o paciente tomar, como um hormônio de tireoide, por exemplo. Mas a gente tem medicamentos que fazem com que a gente gaste menos serotonina. Então, se já tem pouco, a gente consegue economizar. Mas tem gente, doutora, tomando serotonina que vem de fora. Vai um amigo viajar, traz lá para mim, porque não tem lá fora. Então, a gente no Brasil não tem aprovado, a Anvisa não tem aprovação. Aqui não existe, não temos. Não tem como médico indicar. Prescrever, não. Então, a gente usa, boa parte dos antidepressivos são inibidores da recaptação da serotonina. Pelo menos não vai gastar todo, deixa lá. Economiza. Tem perguntas para a doutora, Geisa? Então, vamos começar com as perguntas do público para atender o nosso público primeiro, já que pedimos. É Aparecida, oi Cláudia, equipe Santa Receita, boa tarde, amo vocês, tá vendo que legal? Tenho fibromialgia, dói muito, dói tudo, é difícil saber onde não dói. Estou melhorando fazendo hidroginástica e natação. Teria algum outro tratamento? Além disso, ela é de Diadema, me parece muito nova ainda, São Paulo. Perfeita a pergunta dela. Porque, assim, primeiro, enfatizar o quanto o exercício físico é benéfico nesses pacientes. Ajuda muito. Principalmente os exercícios aeróbicos. Então, a hidroginástica se enquadra nessa linha, a natação também. Então, caminhadas, bicicletas, esteiras, bicicleta ergométrica, tudo que você consiga elevar um pouco a sua frequência cardíaca e mantê-la por um período acima de 30, 40 minutos, a gente consegue um aumento da endorfina, que indiretamente a gente consegue melhorar a serotonina. E isso promove um relaxamento muscular importante. Já houve um momento onde nós achávamos que a musculação era contraindicada, mas não é contraindicada. A musculação, ela também melhora a dor por melhorar a resistência muscular. Então, ela pode procurar um educador físico, que além da hidroginástica é bom? Isso, natação é bom? Excelente, também, mas tem mais coisas que ela pode fazer nesse sentido. Sim. E existem os tratamentos que a gente chama de coadjuvantes, né? Então, a acupuntura pode melhorar, a massagem relaxante pode melhorar. E, obviamente, a gente tem que tentar identificar também se esse paciente não tem nenhum quadro depressivo por trás disso. Por que também pode? Porque todo paciente depressivo tem mais fibromialgia, porque ele tem a mesma deficiência de serotonina. Então, é necessário que, se a gente identificar que esse paciente é depressivo, ele precisa também fazer uma psicoterapia para ajudar no tratamento da dor crônica. Bom, então uma pessoa também pode ter fibromialgia por isso? Pode. Não é uma causa única, não é verdade? Não. É. A fibromialgia pode gerar depressão, porque o paciente fica diariamente tendo dor, isso vai realmente mudando o humor. E também, como o depressivo tem um déficit de serotonina, ele também pode desenvolver dor crônica. Então, uma coisa leva a outra. E não tem um remédio milagroso para isso, né? Não, a gente acaba fazendo uma associação de medicamentos.
A gente consegue ver, Claudete, que os pacientes conseguem ter um período de remissão, muitas vezes muito extenso. A gente não usa a palavra cura, mas remissão é como se ele não tivesse doença, né? E isso envolve vários fatores. O engajamento dele é muito importante, no exercício, no tratamento medicamentoso e também, muitas vezes, nesse trabalho de psicoterapia. Poxa vida. Vamos à próxima pergunta? É o José Ricardo Lima, nós estamos ao vivo, são 16h53. Gostaria de saber se a fibromialgia pode ser contraída através de problemas de estresse excessivo. É de Campos dos Goyatazes, Rio de Janeiro, José. Pode sim. Por quê? Então, tá todo mundo ferrado. Estresse é o que mais temos. Pode realmente, porque o estresse, ele acaba gerando um consumo excessivo da serotonina e um aumento do cortisol. Então, isso realmente é um deflagrador de dor crônica, né? E o estresse, indiretamente, ele libera também adrenalina, que aumenta a contratura muscular. Se a gente aumenta a contratura muscular, é como se esse músculo tivesse em exercício físico 24 horas por dia. Chega uma hora que ele fadiga, cansa e dói. Né? Então, realmente... Mas é mesmo, né? Quando você está estressado, parece que você, né, trava a coluna, range os dentes, né? E no outro dia amanhece cheio de dores. Mas isso pode ser passageiro ou pode se transformar numa fibromialgia? Pode se transformar. O estresse excessivo, ele pode ser o gatilho. Uma coisa importante para falar também, rapidamente... O gatilho significa, agora eu tenho. Desencadear. Meu Deus. Porque muitas vezes esses pacientes, eles trazem assim, uma carga genética. E aí tem o gatilho. E tem esse fator genético, então? Tem um fator genético. Tanto que filhos de fibromiálgicas, mães fibromiálgicas, a gente tem casos de crianças com fibromialgia que são filhas de mães com fibromialgia. Então, nós sabemos a importância da carga genética nesses pacientes. Poxa, criança deve ser duro, né? Porque nem sabe dizer direito onde dói, se dói tudo. Vamos à próxima. É a Luciane. Boa tarde, Santa Receita. Meu médico me diagnosticou com fibromialgia aos 35 anos. Ai, meu Deus. Ela disse que doía tudo mesmo. Me receitou remédios e melhorou. Posso dizer que estou curada? Bom, a doutora acabou de dizer que tá bem, né? Tá sem. Fica na sua. Nem lembra. Pois não sinto mais nada, graças a Deus. Nunca mais vou voltar a ter? Ou é uma doença crônica incurável? Ela é de Bananal, São Paulo. Obrigada, eu que agradeço, viu? Seu carinho, sua audiência, sua pergunta. Luciane, na realidade, assim, a doença, ela está em remissão. Então, ela realmente, se porventura... Isso quer dizer, tá lá quieta. Ela está quieta, mas não ela está adormecida. adormecida, ela não deixou de existir. Então, o que é importante, você sempre se manter ativa no seu programa de exercícios e tentar controlar os fatores de estresse. Identificou um fator de estresse, é importante intervir para evitar que ele se torne um novo gatilho. E se começar a dormir mal, já é um sinal? Já é um sinal. A insônia é um sinal indireto. Tá bom. Vamos à próxima. Marinês. Boa tarde, durmo a noite toda, mas quando acordo eu não consigo me movimentar. Tenho que exercitar aos poucos, para então conseguir me mexer. Passo o dia não sentindo mais nada. Isso pode ser fibromialgia? É muita dor quando acordo. Não dá vontade de deitar para dormir. Caramba, porque já sabe que vai acordar no outro dia com dor, né? Ela é de Cachoeira de Itapemirim, terra do Roberto Carlos, lá em Espírito Santo. Então, Claudete, como eu disse, a rigidez matinal, ela é essa dificuldade de iniciar o movimento de manhã e uma sensação de dor mais acentuada pela manhã. Então, o que é importante a gente identificar? Geralmente, a rigidez matinal da fibromialgia, ela tem uma duração curta, não ultrapassa geralmente 30 minutos. Mas a pessoa pode ter só esse sintoma? Não. Geralmente não. Então assim, ela tem que ficar atenta a outros. Porque a rigidez matinal é exatamente isso. Ela está presente numa série de outras doenças reumáticas, artrite reumatoide, artrose. Então isso que eu queria te perguntar. Uma pessoa que acorda com essa rigidez, acordou, tá com dor, parece que não consegue nem se mexer, demora um pouco para pegar no breu, para esquentar, conseguir andar. Ela pode ter outra coisa? Ela pode ter outra coisa. O quê? Artrose, por exemplo, artrite reumatoide. Artrose onde? Nos joelhos, nos pés, nas mãos. E doer a coluna? E doer a coluna também. Pode ter artrose na coluna.
Então, assim, a rigidez matinal, ela pode acontecer em qualquer articulação. Essa dificuldade de iniciar o movimento, ela pode estar presente em qualquer articulação. Então, uma rigidez matinal que ultrapassa geralmente 1 hora, 2 horas, é importante ter uma avaliação médica, porque provavelmente não se trata de uma fibromialgia. E sim outra coisa. E sim outra doença. Nós temos muitas perguntas, mas você sabe, em televisão o tempo você conhece, né, doutora? É aqui do time Santa Receita, é bem curto. Então, eu queria deixar esses minutos finais para você conversar com quem se identificou aí com o problema, o que pode fazer, como se tratar, é um tratamento contínuo. Então, a fibromialgia, eu acho que a mensagem mais importante da fibromialgia é dizer que ela não é uma doença que acomete outros órgãos. Então, é uma doença que não dá problema no coração, não dá problema no pulmão. Então, são pessoas que, graças a Deus, não vão morrer de fibromialgia. Então, ela não é uma doença grave, ela é sim uma doença de um impacto psicossocial extremamente importante. Mas ela tem tratamento, ela tem acompanhamento e você precisa se adequar e aceitar essas propostas de tratamento. Então, o exercício físico tem que ser feito. Alguns alimentos são extremamente importantes. Nós não mostramos, pelo amor de Deus, e a produção teve o maior trabalho aqui. Desculpem, a Mayara colocou vários alimentos, então vamos encerrar falando desses alimentos aí. Que peso tem a alimentação na fibromialgia? Então, vou mostrar aqui para vocês alguns alimentos. Então, assim, é importante que nós tenhamos sempre uma orientação mais detalhada do nutricionista, né, que é uma pessoa mais indicada para falar de alimentos. Mas a gente pode tentar reduzir a quantidade de medicamentos com esses alimentos. Então, temos alimentos aqui que são ricos em triptofano. O triptofano, ele é importante na formação da serotonina, ele é importante na diminuição da sensação de tristeza, de melhora do sono. Então, a gente tem iogurte, bananas, nozes, o arroz integral, o próprio queijo branco. Temos aqui outros alimentos que são ricos em melatonina, que também melhoram a qualidade do sono. Né? Alguns radicais livres, alimentos que contêm radicais livres que reduzem o envelhecimento, diminuem o envelhecimento muscular, inclusive. Então, são alimentos como abacate, as frutas e legumes, o amendoim, a aveia, o próprio vinho, ele é muito bom. Amendoim é bom, adoro! Então, eu acho que são alimentos que a gente pode incorporar na nossa dieta do dia a dia para reduzir a nossa quantidade de medicamentos. Vinho, as frutas bem vermelhas, né? O verde das verduras, quer dizer, uma alimentação saudável, mais exercícios e consciência. Não deixa ninguém ficar te estressando, dá um beijo. Obrigada pela presença. Nós vamos colocar no ar aí, eu vou pegar aqui até para dizer para vocês os contatos da doutora Andréa Meirelles, que é reumatologista, vou deixar com vocês. Coloca aí no vídeo para mim. Telefone de contato é 12 2103 4984. Tá certo, doutora? Tá certo. 12 2103 4984 ou contato para e-mails. Contato @clinicamover.com.